Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de ética. Estamos iniciando mais uma semana das nossas atividades remotas. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso drive-thru, que ocorreu agora no último fim de semana, no sábado, tá? Então, vocês vão utilizar o livro. Na aula passada, nós falamos sobre as crianças, falamos sobre os direitos das crianças, falamos sobre o trabalho infantil e nós vimos, que por muito tempo o trabalho infantil ele era feito de uma forma, parecia que as crianças pareciam até que eram adultos. Então nós vimos que na época da escravidão tinham crianças que amolavam facas, que cuidavam de cavalos, guiavam cegos, levavam lixo à rua, levavam recados. E nós até vimos algumas imagens no vídeo, nos slides, mostrando um pouco do trabalho infantil. Nós vimos alguns direitos, Nós vimos a questão da alimentação. Toda criança deve ter o direito de ser alimentada. Vimos o direito à saúde, que ela tem prioridade no atendimento médico. Vimos também outro direito, direito à liberdade, direito de não ser discriminada. Toda criança deve ser tratada da mesma forma, independente de cor de pele, independente de religião, de nacionalidade. Então, nós vimos também que para uma pessoa ser considerada criança, ela tem que ter até 12 anos de idade incompletos. Tá? E nós vimos que a obrigação das crianças, qual é a obrigação? Brincar e estudar. Trabalhar, jamais. As crianças que trabalham, elas perdem seus direitos, elas deixam de estudar, elas deixam de se divertir. E um dos direitos da criança é o direito ao lazer, certo? As crianças têm direito de ter uma família também, de ter uma convivência social. Tem o direito à educação, que é o direito de estudar. E nós vimos que, apesar de tudo isso, foi criado, fez 30 anos, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vimos que, mesmo assim, a gente não tem muita coisa para comemorar, não. Porque a gente vê muita criança trabalhando, muita criança fora da escola. Nós vemos, bastante. A gente vê crianças no meio da rua fazendo serviços pesados, vendendo produtos em sinais, andando entre os carros. Então, tudo isso aí ela está se arriscando. Vemos crianças com objetos cortantes, com foices, facões, tesouras, machados, enxadas. Então, tudo isso aí a criança corre o risco de se acidentar. E hoje, a gente tem, na página 117, o livro de ética de vocês traz essa questão do trabalho infantil, só que traz de uma outra forma. Traz uma história de duas crianças que trabalham. Então, a gente abre a aula, aí com essa imagem aí, umas crianças fizeram trabalho. Então, olha a frase, lugar de criança é na escola. Inclusive, esse menino aqui, tá até com a setinha, porque a escola é ali, logo ali atrás. Então, ele está dizendo que aí é o lugar da criança. Certo? E a gente começa com um texto na página 117 que a gente precisa ler para poder pegar, informações do texto para responder. Os pequenos trabalhadores do Brasil. Mariana acorda todos os dias às 4 horas da manhã.
toma um pouco de café e depois entra em um caminhão que a leva para o trabalho, passando por estradas de terra sem a menor segurança. Chega à lavoura em algumas horas. Lembrando, esse texto está na página 117, tá? Trabalha durante o dia todo cortando cana, parando só para almoçar a comida já fria, que sua mãe preparou pela manhã. Volta à noite para casa, muito cansada. Dorme cedo, sabendo que, no dia seguinte, tudo começará de novo. Esta poderia ser a história de uma pessoa qualquer do campo. Mariana, porém, tem apenas 8 anos e chega a passar 12 horas fora de casa. Se somarmos o tempo que ela leva para ir à lavoura e voltar dela, com o tempo que gasta realizando seu serviço, a menina corre perigo, pode se machucar gravemente ao manejar o facão, uma vez que esse é muito pesado. O risco aumenta o cansaço. Continua, a história de Mariana na página 118. Depois de tanto cortar cana debaixo do sol quente, ela acaba não prestando tanta atenção ao que está fazendo. E como se não bastasse, Mariana também pode ser picada por bichos que se encontram no mato e sofrer com calos nas mãos e dores na coluna. Existem muitas crianças trabalhando por este Brasil afora, como Mariana, personagem dessa história inspirada na realidade. Dessas crianças é tirado o direito de estudar e brincar, prejudicando seu desenvolvimento. Isso acontece não só no cultivo da cana-de-açúcar, mas em muitas outras atividades, tanto no campo quanto na cidade. É o caso de João, que aos 9 anos se vê obrigado a trabalhar em uma carvoaria, convivendo com uma fumaça que nunca para de sair das chaminés dos fornos de carvão e que o faz tossir muito. Há o risco de ele se queimar e de sofrer com dores no corpo, já que não tem forças para levar tanto carvão de um lado para o outro. Histórias de infâncias perdidas em lavouras são mais comuns do que se pode pensar. Para ter uma ideia, procure na sua cozinha por algumas laranjas, café, mate, extrato de tomate. Mesmo que não ache tudo, é certo que você já fez uso de algum desses itens ao menos uma vez na vida e pode acreditar. É bem provável que ele tenha sido colhido por um menor. Com pouca saúde e sem chance de estudar, a vida é muito difícil para todas essas crianças. Mas o que as leva ao trabalho pesado e as tira da escola? Então, vocês estão vendo a imagem, né? Essa carvoaria, ela pode causar vários problemas, né? Então, aí no texto está falando que essa criança, ela tosse muito, porque a fumaça não para de sair. Então, ela pode ter problemas respiratórios. Ela também pode ter problemas, né, no seu desenvolvimento, porque ela carrega muito peso. E a gente sabe que criança não deve carregar peso, né? Não é nem certo adultos estarem carregando peso também. Imaginem crianças. Se a gente que é adulto já tem certos tipos de peso, e a gente às vezes vai tentar alguma coisa pesada, a gente vai tentar carregar e não consegue, imagine uma criança. E elas são obrigadas a tirarem forças de onde elas não têm. Certo? Então, nós até tínhamos falado sobre alguns desses tipos de trabalhos na aula anterior. Tem crianças que cortam árvores, né? Cortam outras plantas, né? Como, por exemplo, as crianças que trabalham em canaviais,
Elas cortam as canas de açúcar, elas mexem com facões, mexem com machados, então tudo isso aí elas podem se acidentar, né? Além delas encontrarem bichos nessas plantações que elas podem também ser picadas. Vender produtos, eu acho que esse aí é o que a gente mais vê na rua, né? A gente vê criança vendendo pipoca, vendendo confeito, vendendo água, né? Vendendo vários produtos nos semáforos. E elas se arriscam muito, porque elas vendem, elas andam entre os carros, né? Elas ficam ali na rua direto, né? Pode um veículo bater nelas, né? Carregar peso. A gente sempre vê, tem crianças que trabalham, por exemplo, até a gente viu na última aula um desenho, né? Uma criança, a gente até viu a imagem, ela gostaria de estar na escola, ela via as outras crianças indo para a escola e ela estava ajudando provavelmente o pai ou algum parente ou algum conhecido mesmo. Essa pessoa, o adulto era um pedreiro e a pessoa que era menor de idade, a criança, ela estava mexendo massa. Minha gente, mexer massa até para um adulto é pesado. Você misturar cimento, misturar areia, misturar água e mexer aqueles traços de massa. Aquilo ali já é pesado. Vocês imaginem aquilo para uma criança, né? E isso a gente sempre vê, viu? Tem adultos, por exemplo, que fazem outros tipos de serviço, aí vão capinar, por exemplo, algum lugar. Aí levam as crianças para poderem capinar também. A criança vai utilizar enxada, vai utilizar foices também corre o risco de se acidentar. Limpar vidros de carros, a gente vê bastante também, né? Eles vêm com aquele rodinho, vem com uma garrafa também, geralmente, e pede para limpar os carros. É outra forma deles se arriscarem no trânsito também. Fazer malabarismos, né? Tem uns deles que fazem com bolinhas, com boliches, até com laranjas mesmo, até eu já vi. Eles fazem esses malabarismos, né? Quando o semáforo fecha, os carros param, eles vão para frente e fazem. Mas o que é que pode acontecer nisso tudo? A gente sabe que, infelizmente, nem todo motorista respeita a sinalização. Então, pode vir um motorista e avançar esse semáforo. Então, a gente sabe o que é que pode acontecer, né? Tem alguns que andam com aquelas pernas de pau no semáforo. Tem algumas, inclusive, que brincam com fogo também, né? Trabalhar em obras, né, como nós falamos, alguns ajudam pedreiros, outros ajudam pessoas a capinarem, a fazerem diversas atividades. E a gente sabe que é um trabalho muito pesado para uma criança. E além disso, a criança que faz, né, ou tudo isso, ou faz alguma dessas coisas, ela já deixa de ir para a escola e já deixa de se divertir. Então, ela já perde aí 2 direitos, que é o direito à educação e o direito ao lazer. Olha aí, ó. Diga sim à infância. 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O trabalho infantil ele deve ser combatido todos os dias, né? Mas existem, a gente sabe, né, principalmente em nosso país, que tem aquelas datas em que esses certos problemas são mais lembrados, né? Mas é uma data que a gente precisa, né, falar. Observem essa cena aí. As imagens, né, as crianças estão de costas, já que não se pode estar mostrando, né, imagens de crianças assim, de frente. Então, vejam só. Essas crianças aí, tem 2 lá na frente, ó, sem o cesto. Olha a situação. Elas estão descalças, estão com roupas também, né, inadequadas. E olha o peso que elas estão carregando na cabeça, esses balaios aí. Isso prejudica bastante. Crianças desse tamanho carregando peso, tudo descalço, então aí elas podem se cortar se tiver alguma pedra, algum pedaço de vidro, alguma outra coisa, né? Inclusive, a gente até sabe, né, que tem plantas que elas também podem cortar. Então,
Olha o tamanho dessa outra. Tá vendendo aí, ó, provavelmente chicletes, né? Tá com a cestinha. Olha só. Entre os carros. Né? E a gente vê isso bastante, infelizmente, né? A gente não deveria ver, mas a gente não escolhe o que a gente vai ver, né? Infelizmente. Então, olha aí, ó. A gente vê que tem caminhões, tem carros, e ela está aí andando, vendendo, né? E muitas vezes, né? Tem famílias que alegam que botam as crianças para trabalharem porque a renda da família é baixa, ou porque a família não tem outra renda a não ser isso, e nega o direito da criança ir para a escola, né? Olha aqui, ó. Essa criança não alcança nem o vidro direito, mas ela tá limpando o vidro do carro. É complicado, viu? E ela está no meio do trânsito também, ó. Tem outro carro aqui do outro lado, né? Então vejam aí o risco que ela está correndo. E aqui, olha a quantidade de lixo. E isso também é real, viu, gente? Nos lixões, tem muitas crianças que vão para poderem catar, né, algo ou para reciclar, né, algo. Tem pessoas que vão para os lixões até em busca de comida, gente. Então, aí a criança está aí, né? Se para um adulto que compreende certas coisas, né, com mais, com mais facilidade, se tem uma noção melhor dos problemas que o lixo podem causar, imagine uma criança aí no meio desse lixo todinho. A gente tá vendo que aqui tem fumaça, tem um monte de lixo, e elas entram aí. Esse aqui tá calçado, mas tem uns que a gente vê sem camisa também, descalços. Eles pegam desse lixo, levam para casa. Muitas vezes não tem água para poderem tomar um banho, para poderem fazer a sua higienização. Então, olha só quanto risco elas correm, né, de pegar uma doença. E esse outro. Observem o que essa criança aí tem na mão. Ela está quebrando, né? Aqui. Observem se ela erra aí, se acerta a mão, acerta a perna. Vejam só. E olha o que elas têm, o que é oferecido a elas também, ó. Tem um copo de água aqui, em cima de um pneu, e tem uma garrafa de água. E isso é realidade, viu, gente? Enquanto algumas pessoas têm os seus direitos, outras não têm. Tem crianças que deixam de estudar, né, vão trabalhar porque a família obriga. Às vezes o adulto diz, eu não tenho condições de trabalhar, aí bota a criança para fazer as coisas. É horrível, né? Olha aí, outra criança entre os carros, vendendo, já é outra coisa agora, né? Mas vejam só. E sem contar que elas ainda correm outro risco aí, que é a questão da violência. Porque se elas vendem, elas vão pegar algum dinheiro, mesmo que esse dinheiro seja pouco, elas ainda correm o risco de assaltos, né, de violência. Alguma pessoa pegar elas para poder tomar esse dinheiro delas. Ainda tem isso. Olha aqui, ó. Em outro lugar, numa praia, também estão trabalhando, estão se expondo ao sol, né? Sem proteção nenhuma. O tempo aí nessa imagem está nublado, mas na praia, quando está aquele dia bem ensolarado, bem quente, a gente também vê crianças passando por aí, vendendo produtos, né? Então a gente já viu, a gente já viu hoje criança vendendo bala, né, na imagem, já viu criança vendendo amendoim, viu criança vendendo aqueles feitos biscoitinhos, né? Aqueles compridinhos. Olha só. Em locais diferentes, produtos diferentes, mas tudo isso aí é trabalho infantil. Aqui, ó, as crianças aqui cortando, elas para cortarem essas madeiras,
Elas precisam de armas. Olha aí o problema. A questão de armas, o que é isso? Uma foice, um facão, tudo isso é uma arma. Tudo isso, a criança pode se acidentar. Olha a outra aqui, ó, colhendo, né? Então, as crianças que colhem frutas, colhem verduras, o que for das plantações, elas botam nesses caixotes de madeira e elas andam um bom pedaço, muitas vezes quilômetros até, com esses caixotes na cabeça. Olha aqui, ó. Perigo de se machucar. Olha a situação desse, ó. Sem camisa, né, descalço, fumaça ao redor. Então, são várias coisas, né, vários danos que o trabalho infantil pode causar numa criança. Olha aí, ó. Carro de mão. Tem crianças que carregam metralhas, carregam compras, carregam alguma coisa pesada de um lugar para o outro para poderem conseguir dinheiro. Então, vejam só. Olha aí, ó. Direito à infância. Trabalho infantil, eu digo não. Brincar, estudar, crescer e viver. Trabalhar só quando crescer, né? A gente sabe que trabalhar é obrigação do adulto, não da criança. Não deve ser da criança, tá? Na página 119, lá em cima, tem um pedacinho de um texto, né? Tem assim. A explicação sobre esse trabalho infantil, né, é que vivemos em um país com grandes diferenças sociais. Isso significa que, de um lado, há pessoas com condições de dar aos filhos aquilo que eles precisam. De outro, há famílias que não têm como dar de comer às crianças, porque recebem pouco dinheiro pelo serviço que realizam. E por isso, acabam levando seus meninos e suas meninas a trabalhar para poder ajudá-los. Essas crianças que trabalham quase sempre se tornam adultos que, por não terem tido a oportunidade de estudar, vão continuar a levar uma vida dura e provavelmente terão de botar seus filhos na roça da mesma forma que seus pais fazem hoje. Essas crianças aí, elas não tiveram oportunidade de estudar. Se uma criança não tem oportunidade de estudar, né, de aprender a ler e tudo mais, né, quando ela crescer, ela vai terminar fazendo a mesma coisa. Né, que ela vai trabalhar, vai ter trabalhos pesados também. Quando ela continuar adulta, ela vai continuar nessa vida de trabalhos pesados. E, infelizmente, o que é que vai acontecer? Colocam os filhos no mesmo caminho. Então, a gente leu aí a história, né, de Mariana e de João. Então, tem assim, complete o quadro de acordo com o texto que você lê. Título do texto, como é que o texto se chama? Lá na página 117, se chama como? Os Pequenos Trabalhadores do Brasil. Então, você vai colocar, né, tem uma tabela aí para vocês preencherem. Os Pequenos Trabalhadores do Brasil. Personagens. Quem são as pessoas aí que são faladas sobre o trabalho infantil? Mariana e João. Idades das personagens. Qual a idade que João e Mariana tinham, de acordo com o texto? 8 e 9 anos. É isso? Quanto tempo Mariana fica fora de casa? Fica quanto tempo? 12 horas. Minha gente, um dia tem 24 horas. Essa criança passa metade do dia fora de casa.
Então, isso aí ela tem que dividir o tempo o quê? Quando chegar em casa, para descansar, né? Para dormir. Então, uma criança dessa, ela realmente ela não tem condições de ir para a escola. Né? Onde então, onde Mariana trabalha? Ela trabalhava em qual lugar? Numa lavoura. Infelizmente, né? Então, olha aí, ó. Personagens, Mariana e João, idades das personagens, né? Dos personagens, 8 e 9 anos. Quanto tempo Mariana fica fora de casa? 12 horas. Onde Mariana trabalha? Na lavoura. Certo? O segundo quesito, a gente tem assim. Mariana corre perigo. Quais são esses perigos? Marque X nas alternativas que correspondem aos perigos que Mariana enfrenta. Machucar-se ao manejar um facão. Se ela for utilizar um facão, ela corre o risco de se machucar? Sim. Então, você pode marcar. Aí no livro tem assim, idade das personagens e aí tem idade dos personagens. Qualquer uma das duas formas estão corretas. Ou das personagens ou dos personagens, tá certo? Letra B. Machucar-se por usar a caneta para escrever. Uma pessoa se machuca se ela for escrever com a caneta? Não. Letra C. Ficar desatenta por causa do cansaço? Sim. É aí onde pode também ocorrer, né, os acidentes. Né? Ela pode ser picada, ela pode se cortar com alguma coisa. Letra D. Ser picada por bichos. Também pode acontecer. Letra E. Descansar brincando. Será que ela pode descansar? De forma nenhuma. Letra F. Sofrer com calos e dores na coluna? Sim. As pessoas que exercem nessas atividades que utilizam facões, enxadas, coisas, elas ficam com calos nas mãos. Então, ó, olha aí para marcar, conferindo as letras que eram para marcar. Letras A, C, D e F. As letras B e E são erradas, então por isso que não eram para serem marcadas. Vocês têm como atividade de casa a página 120. Então tem assim. Agora compare a sua rotina com a de Mariana, escrevendo o que você faz na tabela abaixo. Então a gente tá vendo aí, ó. Hora que acorda, Mariana acorda às 4 da manhã. E você, acorda de que horas? Café da manhã. Mariana toma um pouco de café. Você come o quê no café da manhã? Meio de transporte de Mariana é um caminhão sem segurança. Qual meio de transporte você utiliza? Lugar de trabalho. Mariana trabalha na lavoura. Você trabalha? Tipo de trabalho. Cortando cana. Qual é a função que vocês fazem? Vocês, inclusive, vão para a escola, vocês? Almoço. Mariana come comida fria. E vocês? Hora em que volta para casa. Mariana volta para casa à noite. E vocês, quando saem da escola, vocês voltam para casa de que horas, né? Por exemplo. Quarto.
Sua vida é igual a de Mariana? Por quê? A gente sabe que não, né? Mas por quê? Aí você vai justificar, você vai dizer por que a sua vida não é igual a dela, tá certo? Então está aí. É pessoal, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que acordam às 5, tem pessoas que acordam às 6 da manhã, tem pessoas que acordam às 7, né? Com essa pandemia, tem pessoas que estão acordando, né? Horários diferentes do que acordavam antes, tá certo? Então, estamos esperando vocês nas aulas ao vivo também. Participem. Tem um grupo que está de parabéns, sempre está participando, está interagindo. As pessoas que não estão entrando, procurem entrar, tá certo? Então, ó, hoje a gente fica por aqui. Uma boa semana para vocês. Fiquem todos na paz e até a nossa próxima aula.